Hoje é o dia 22 de janeiro de 2026, uma manhã de quinta-feira aqui em Peruíbe. E, bom, vamos aproveitar, fazer um videozinho curto, falar sobre um assunto que tem me chamado a atenção nas últimas semanas, né? A questão da Groenlândia. Quem diria, tá, que a maior ilha do mundo geraria tanta polêmica? Pois é, trata-se de uma questão antiga, né? O Trump, ontem, num discurso em Davos, né? Davos, na Suíça, falou sobre isso, né? E falou de forma bem severa. Falou que se não fosse pelos Estados Unidos, né? Pois é, se não fossem pelos Estados Unidos, a ilha não teria sido protegida durante a Segunda Guerra. O que não deixa de ser verdade, né? Que é um fato histórico pouco conhecido. Quando a Dinamarca foi ocupada pela Alemanha, né? Então o governo colonial, né? Que vigorava lá na Groenlândia, né? Ele, digamos assim, passou a agir de forma independente. E o que esse governo fez? Entrou em contato com o governo americano, a partir do então embaixador na Dinamarca, né, em Washington, né, para pedir praticamente proteção. Porque havia, de fato, o risco real da Alemanha intervir no território. Conta-se, inclusive, que um avião alemão chegou a sobrevoar a costa groenlandesa, né? Isso em 1940 ainda, né? Tempos depois do início da ocupação da Dinamarca. Ocupação que, de certa forma, foi até vergonhosa para o país, né? Há fotos, registros fotográficos em que mostram alemães, né, entrando no país de bicicleta, né? A então potência colonial dinamarquesa, podemos falar assim, né, não tinha recursos adequados para a defesa. E nem havia interesse dos aliados em proteger o território, né? Por exemplo, a estratégia britânica era a proteção da Noruega. Então, por aí a gente vê como é que era a situação. De qualquer forma, o que aconteceu? Os Estados Unidos enviaram tropas para a Groenlândia, né? Ocuparam, por exemplo, a atual capital groenlandesa, né, Nuuk. Naquela época ela tinha outro nome, acho que é Gotthard, né? Ocuparam e fizeram então a proteção do território. Inclusive tinha um interesse também por causa da questão do alumínio, né? Acho que tinha um mineral lá que é usado para a produção de alumínio, se estou enganado é o de criolita, uma mina de criolita lá, e eles tinham que proteger a mina, que é estratégica, né, para a produção de alumínio, fundamental para a guerra, por exemplo, na fabricação de aviões, né? Então fizeram a ocupação, protegeram o território. Ainda assim houve problemas com os alemães, né, que inclusive fizeram incursões na Groenlândia, isso é interessante, né, incursões a partir de submarinos, né. Eles chegaram a estabelecer 4 bases meteorológicas na costa leste da Groenlândia. Eles chegaram a fazer isso. Foi uma confusão, teve conflitos, né? Os groenlandeses chegaram até a criar uma espécie de exército, né? Eles chegaram a criar isso com o apoio dos Estados Unidos, né? Inclusive eles usavam trenós, né? E teve alguns confrontos com os alemães. Ocorreram confrontos, né? Também houve uma ação militar dos Estados Unidos para expulsar os alemães, né? Os alemães depois acabaram fugindo. Houve até capturas, né? Quer dizer, havia de fato o risco real da Alemanha ocupar a ilha. E é claro que isso teria consequências mais sérias, né, se isso viesse a acontecer. Então, o Trump até que tinha suas razões em dizer isso, né? É claro, do meu ponto de vista, tá? Quem tem que decidir o futuro da Groenlândia são os groenlandeses. Eles têm esse direito. Inclusive eu gostei muito, por exemplo, das palavras daquele rapaz lá, o primeiro-ministro da Groenlândia. Se não me engano ele tem uns 32, 34 anos, uma coisa assim, né? Gostei muito do discurso dele, né? Quer dizer, o cara tá lá defendendo o povo dele. É um cara legal, acho que é, como é que é? Ele ficou famoso lá por ser campeão de badminton, né? Que é um tipo de jogo parecido com o tênis, né? É isso, né? Interessante, gostei do discurso do rapaz. Eu vi a manifestação que eles fizeram na frente do consulado dos Estados Unidos na Groenlândia. Que é engraçado, né? O consulado é praticamente uma casinha, né? Então quem for ver o vídeo
podem até procurar depois. Então tá lá eles fazendo a manifestação, né? Então tá lá, mas o país tem 57 mil habitantes, se a gente for chamar a Groenlândia de país, né? Pô, 57 mil habitantes é menos que a população da minha cidade. É muito menos que isso, né? Aí fizeram uma manifestação, algumas centenas de pessoas, né? Tinha quem for ver o vídeo, parece que tinha um soldado americano fazendo a segurança do local, né? Mas é isso, eu gostei, sabe? A gente olha assim e pensa, pô, parece uma causa perdida, né? Mas o cara não tava nem aí, o cara foi lá, falou, mostrou sua discordância, Groenlândia para os groenlandeses, que é um direito, né? E no atual cenário, é claro, nem dá para falar em independência. O negócio é continuar ligado à Dinamarca e dane-se. É uma escolha. É tipo, os habitantes das Malvinas, né? Que os ingleses chamam de Falklands. Então, tá lá os Kelpers, né? Kelper é o nome com que os habitantes do arquipélago se denominam. Eles optaram por continuar do domínio britânico, fizeram até plebiscito a respeito disso. Algo que a Argentina não reconhece, mas dane-se. É uma escolha, é um direito, né? E eu tenho essa minha simpatia por essas causas aparentemente perdidas, sabe? É um direito, é uma escolha. Quanto ao que vai acontecer, bom, não é difícil a gente sacar o que vai acontecer. O Trump sabe que se ele ocupar o país, né? Eu vou falar país, território autônomo da Dinamarca, né? Eu vou chamar de país. Se ele ocupá-lo militarmente, acabou a OTAN. Acabou. E não dá para acabar com a OTAN. A OTAN, apesar das discordâncias do Trump, continua necessária, fundamental para os Estados Unidos, como instrumento de defesa. Foi criada com esse propósito, né? Fala-se que foi criada para defender a Europa, em parte, também para defender o próprio Estados Unidos no contexto de Guerra Fria. Então continua tendo alguma relevância, né? Então qual é a solução? A solução, pelo que eu entendi, é da soberania compartilhada, né? Ou seja, algum tipo de concessão territorial aos Estados Unidos, né? Para a criação de bases militares, né? É isso. Então vão obviamente fazer uma concessão por parte do território, né? E a exploração dos recursos minerais. E eu já adianto, veja bem, eu já adianto que eu acredito que vai acontecer. A Venezuela agora não pode exportar petróleo para a China. Para a China e para Cuba. Então tá lá. Groenlândia tem petróleo. Pergunta: será que esse petróleo vai poder ser vendido para a China? Eu acredito que não. Quer dizer, eles vão fazer um acordo sobre exploração mineral, né? Então, não é difícil entender o que vai acontecer. O Trump, ele sabia desde o início que a anexação seria difícil. Mas ele pode conseguir um acordo intermediário, um acordo que entenda ele ser vantajoso, tá? Um acordo que em outros tempos não seria possível porque a Dinamarca não interessaria. Mas o que ele fez? Ele foi lá, bateu o dito cujo na mesa, mandou mendir, né? E a impressão que eu tenho é que essa vai ser a solução, tá? Essa vai acabar sendo a solução em relação ao território que, bom, os Estados Unidos, Segunda Guerra, protegeram, né? A Dinamarca não fez. E é interessante, né? Ocorrida a libertação da Dinamarca, que ocorreu um caso, nem porque os aliados invadiram, mas porque as tropas alemãs que ocupavam o território se renderam. E, se não me engano, isso aconteceu quase mais ou menos no mesmo período em que as forças alemãs na norte da Itália haviam se rendido, né? E, se não me engano, foi quase na mesma data, né? Ora essa. Que conclusão nós podemos chegar? Os Estados Unidos devolveram o território. Devolveram. O Trump reclamou depois, né? E de fato, no aspecto ele está certo. Se a Rússia tentar ocupar a Groenlândia, a Dinamarca vai conseguir defender? Não. Não vai. Não vou falar da China. Acho que seria exagero no caso, mas não vai. E não há nenhuma garantia real, né? Todas as promessas que a Rússia fez em relação à Ucrânia, a China, a Rússia rompeu, né? Rompeu.
A Ucrânia chegou a ter armas nucleares. Abriu mão das armas nucleares em troca de acordo de não agressão com a Rússia. E a Rússia está respeitando esse acordo? Não, não está. Quer dizer, não dá para confiar. Simplesmente não dá, vai dar para confiar, né? Enquanto alguém como o Putin estiver no poder. Não é confiável. Então, algum tipo de acordo vai ter que ser feito nesse sentido. Eu acredito que a Groenlândia continua dinamarquesa, tá? Embora, é claro, com algum tipo de soberania compartilhada, né? Algum tipo de acordo que acaba favorecendo os Estados Unidos, uma concessão territorial, alguma coisa assim. E é claro, e aí também entra a questão dos minérios. E não nego, eu simpatizo por essas causas perdidas, né? Gostei daquele rapaz lá, o primeiro-ministro, né? Pô, bacana, alguém que tá lá defendendo o povo dele, dizendo, não, nós temos o direito de fazer essa escolha. Bacana, muito bacana a parte dele. Bom, é isso aí, pessoal. Agradeço a atenção. Quem tiver interesse no vídeo, compartilhe. Falou e até mais. Agradeço a atenção.